Boa noite, meninas, na paz do Senhor. Vamos para mais uma live abençoada. Como é bom estar aqui nessas sextas-feiras, nesse bate-papo entre amigas, que tanto tem nos edificado, quantos testemunhos, né, tem nos edificado, nos encorajado para continuarmos batalhando e vencendo as nossas guerras nesse processo de transformação. Vamos entrando aí, convido uma amiga para também ser edificada com a outra história, um outro testemunho. Minha amiga já chegou aí, Nayane. E hoje nós vamos receber uma convidada especial, a Adriana Lucivane. Boa noite, paz do Senhor, Lucivane. E hoje nós vamos receber uma convidada muito especial, a Adriana. A Adriana eu não a conheço pessoalmente, mas também foi uma conexão de Deus através do grupo Casa de Isabel. Eu já trouxe outras meninas aqui, né, na série passada, o ano passado, quando eu fiz uma série dessas de lives. Eu trouxe a Érica, a Aninha, a Alice, as meninas que eu conheci ali no grupo da primeira fase, no Casa de Isabel. E hoje nós estamos, paz do Senhor, e hoje nós estamos na segunda fase, e foi num grupo de WhatsApp da segunda fase que eu conheci a Adri. A Adri é a líder, a administradora, fundadora do grupo, o grupo ali da segunda fase, e tem sido um instrumento. Juliana, seja bem-vindo, paz do Senhor. E a Adriana tem sido um instrumento de Deus ali para esse grupo, para essas mulheres, sempre lançando um projeto abençoado. E quando eu dei início a essa nova série de lives, eu me lembrei da Adriana por conta de um testemunho que eu ouvi, que eu repassei. Vamos esperar aí a Adriana chegar e eu já vou chamar ela. Deixa eu mandar aqui um... Enquanto isso, meninas, vai convidando as amigas aí de vocês que já chegaram aí, já assistiram essas lives. Vocês perceberam o quanto foi edificante. Deixa eu chamar a Adriana aqui. Juliana, tô pensando aqui, minha amada, você tá sempre por aqui, é uma mulher de Deus, eu sei que também tem algo para compartilhar com a gente. O que você acha de a gente combinar também de fazer uma live junto? Pastora Juliana, Dona Lívia, a Lívia aí, gente, ó, eu sempre revelo só na semana, né? Mas eu já vou revelar para quem tá aí, a Lívia é a nossa próxima convidada especial, para nós ouvirmos o testemunho da Lívia, da missionária Lívia. E aí, Juliana, depois me responde lá, viu? Tô aqui esperando a minha convidada chegar. Se ela já chegou por aí, eu ainda não vi. Adriana, cadê você, Adriana? A Adriana chegou e eu já vou chamar ela aqui. Então, gente, já dei o spoiler aí que a nossa próxima convidada é a Lívia, que está aí com a gente. Entrar ao vivo com a Adriana. Deixa ela entrar aqui, gente. Aí a gente... Boa noite, estaremos juntas para esse bate-papo maravilhoso. Isso, Lívia. Deu certo, que bênção. E a Então, paz. gente, paz do Senhor, minha amada. Essa é a Adriana. Eu estava antes aqui falando um pouquinho sobre você. Eu te conheci no grupo
né, que você foi a fundadora do grupo da segunda fase, do caso de Isabel, e eu comentei aqui que eu já trouxe outras meninas aqui do grupo da primeira fase o ano passado, e foi uma bênção, testemunhos edificantes. Então, assim, eu sempre faço questão de falar porque são conexões do céu. Como eu já falei com a Aninha, acho que foi com a Aninha, quando a Aninha veio, um sim que nós demos, né, para fazer um curso, uma mentoria, para buscar mais sobre Deus, sobre transformação através da Vive, né? Mas nós conhecemos, Deus nos conectou com outras mulheres de todos os estados e mulheres que têm sido bênção para nós. E, gente, a Adriana, eu vou deixar ela se apresentar, mas como eu estava dizendo para vocês antes dela entrar, eu entrei ali no grupo da segunda fase e ela tem sido um instrumento de Deus ali, sempre lançando projetos. Eu sou aquela assim, né, Adriana, que fica quietinha ali, só absorvendo, mas eu sempre estou ali absorvendo, porque sempre quando a gente entra no grupo tem algo do céu ali, os projetos que ela lança lá. Então, e antes de eu passar para a Adriana, eu queria contar para vocês só para vocês terem noção a importância de nós nos posicionarmos. Eu não tinha falado isso para ela, eu falei hoje, né? Que hoje a gente estava conversando e eu falei para ela, perguntou como seria, né? A dinâmica da live. Eu falei, deixa fluir, deixa Deus te usar. E aí eu disse para ela, né, que eu quero ouvir todo o testemunho dela, porque eu só conheço um pequeno pedaço do testemunho dela, do vídeo que ela postou, ela contando algo sobre o casamento dela. E naquele contexto, eu estava atendendo, né, uma cliente que estava passando por uma situação parecida, e eu mandei o vídeo, peguei o vídeo do grupo e enviei para aquela cliente minha, e foi um destravar de Deus para a vida daquela cliente. Então, olha a importância de nós nos posicionarmos com o nosso testemunho, com a nossa vida, o que Deus faz e já fez na nossa vida, porque muitas vezes as nossas batalhas que nós já vencemos são batalhas que outras pessoas, outras mulheres estão, né, lutando. Então, meninas, eu já quero passar para a Adriana e ela vai se apresentar. Eu conheço pouco dela também e eu tenho certeza que Deus vai usar ela como tem usado ali no grupo para transbordar, para nos edificar e nos encorajar. Adriana, é com você e é um prazer, é uma honra ter você aqui no meu perfil, junto com as minhas amigas aí. Eu tenho certeza que vai ser bênção. É com você a palavra, minha amiga. Amém. Boa noite, meninas. Graça e paz. Já fui apresentada, né? Todo mundo me conhece como Dri. E o Dri já me acompanha há muito tempo, porque eu faço artesanato há muitos anos. E aí começou. Aí todo mundo aí ficou artesanatos da Dri, caixinhas da Dri, e aí ficou, né? E hoje as capas da Dri, né? Então, vai Dri mesmo, e tem gente que, eu não gosto de apelido, porque tem que ser nome. Eu acredito que o meu nome celestial já está escrito na Bíblia, e é ele que eu preciso apresentar, né? Então, é Dri mesmo, eu não importo. E eu chamo todo mundo por apelido, até mesmo porque eu sou péssima para gravar nome, sabe? Então, o apelido é mais fácil, né? Essa sou eu. E primeiro, Cláudio, eu queria te pedir para você colocar lá no grupo, porque se você puder mandar o linkzinho lá no grupo, porque as meninas perguntou se estava começando ou não estava, e eu fiquei com medo, eu fiquei sem saber se a gente ia ter fuso horário daí. Porque aí, se Ah, não, tivesse. aqui é Brasília. Ah, pois é, então, Tá? mas É aí o se você mesmo puder. horário que Brasília. Ah, então tá. Se você puder colocar o link lá e falar, colocar lá no grupo que nós já começamos, por favor. Deixa eu ver se eu consigo. Não sou tão expert em rede Então, social. Deixa eu ver se eu consigo enviar para lá. eu acho que vai só pro Face, só pro Instagram, né? Só o Instagram, Adriana. Eu acho que se eu for sair Men- aqui, Se tiver alguma das caia lá. meninas aí, tá. Se tiver alguma das meninas do grupo aí, tiver aí, coloca lá no grupo que já começou. Isso, meninas, faz isso.
Tá travando um pouquinho, Dri, sua tela. Ah, agora vou. Então tá. Pronto. Meninas, então, eu fiquei muito feliz, sabe, com o que a Cláudia me contou hoje. E meus vídeos é tão caseiro, né? É assim, eu acho que eu até tava de pijama no dia dando faxina na casa. E eu sou assim. Deus fala comigo nos mínimos detalhes e eu sou uma pessoa que eu amo minha casa. Eu falo que a minha casa é a extensão do meu altar, sabe? Assim, o meu altar começa dentro da minha casa. Quando eu entendi que altar quem constrói somos nós e nós somos o altar vivo do Senhor, né? Nós somos uma oferta viva. Eu parei de esperar, né? Chegar na igreja para ter e para fazer alguma coisa. E sempre, gente, assim, vai ter alguém que está precisando de uma palavra. Então, eu tenho pedido ao Senhor que eu venha ser resposta de oração para a vida de alguém. Assim como Deus manda para mim. Né? Às vezes eu fiz as cartas, né, Cláudia, que foi lindo mover das cartas ali no grupo. Né? Então, assim, e o Senhor trabalha nessas coisas, que às vezes para a gente é pequeno, para às vezes a gente assim, mas é só um testemunho. Não é, porque Deus não desperdiça nada. E se Deus age através das coisas pequenas, né, que para nós é pequena, mas para o outro não é, e Deus usa, né? A Deus fala que Deus usa os pequenos para confundir os grandes, né? Os que não são para confundir aqueles que acham que são. Então, eu sou dessas que acho que eu nunca sou. Mas se Deus mandar eu fazer, eu vou fazer. Se Deus mandar eu falar, eu vou falar. E todas as minhas palavras, todos os meus devocionais, todas as minhas ministrações, elas saem de dentro da minha casa, porque primeiro é em mim, depois através de mim, né? E é isso. E o meu testemunho, assim, eu vou resumir ele o máximo que eu puder, porque ele é grande. Né? Eu falo que minha vida daria um livro. Né? E meu marido já falou para eu já começar a escrever, mas eu ainda não tive isso, não. Mas vamos lá, se Deus mandar, né? E aí, um versículo que eu falei, Deus, qual versículo? Né? Deus me levou a Apocalipse, no versículo 21, capítulo 5, fala o seguinte: e o que está assentado sobre o trono disse, eis que faço nova todas as coisas. E disse-me, escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. Aleluia. Esse é um versículo da minha vida, assim, sabe? Dentre tantos outros, né? Eu acho lindo as pessoas que falam assim, é aquela mulher da Bíblia, eu sou aquela mulher, glória a Deus. Eu sou várias, né? Então, assim, vamos começar, começa por Maria Madalena e passa pela mulher do poço e vai pela sunamita e vai, se você for pegar, assim, eu me identifico com um bocadinho de todas, sabe? Raabe, Tamar, se eu for pegar todas, sabe, assim, e durante muitos anos, mesmo cristã, mesmo convertida, mesmo casada, eu sempre tinha os subtítulos sobre a minha vida. Eu sempre me achava ex alguma coisa. Eu nunca me achava digna de sentar na mesa do pai. Quem sou eu? Quem sou eu? Mas eu não posso sentar. Mas de onde vem? Mas por quê? Porque tem um porquê. Toda raiz de rejeição, ela tem um porquê. E mesmo já cristã, mesmo já crente, mesmo já diaconisa, mesmo já ministrando, eu ainda sentia vergonha do meu passado. Até então, eu conhecia o Jesus que eu conhecia a vida inteira. Que era um Deus que estava no céu para te salvar ou te curar, ou te mandar para o inferno. E esse Deus, ele curava. Eram os únicos deuses que eu conhecia. Era um Deus que te dava salvação, né? Que era o Deus Todo-Poderoso. Ele é um Deus Todo-Poderoso, mas para mim ele ficava lá no céu. E aí, quando você estava doente, você clamava por ele, ele vinha e te curava. Por quê? Eu cresci num lar todo destruído, mas com muitas curas. Um lar sem paz, um lar. Eu sou órfã, né, de pai. Meu pai morreu, eu tinha 2 anos. E órfã a vida inteira de mãe viva. Né? Porque minha mãe era muito omissa. Meus irmãos, que eram para fazer papel de pai, nunca fizeram, pelo contrário.
Minhas irmãs que eram mais velhas, que era para fazer um papel de irmã, de mãe, né, de madrinha, nunca fizeram. Por quê? Elas nunca teve, minha mãe nunca teve paternidade, né? Minha mãe sempre foi rejeitada pela mãe dela. Minha mãe viu o pai dela morrer, né? Com um tiro na frente dela, era menina. Então, assim, minha mãe nunca deu pra gente porque ela nunca teve. Eu passei a minha vida inteira sem ter, né? E então, assim, a minha adolescência foi muito difícil, eu sofri muitos abusos físicos, sexuais e por família também, abusos morais, né? Que é a fala, né? Então, assim, eu cresci muito revoltada com muita coisa, passava muita necessidade, e minha mãe, assim, sabe como eu era caçula, todos os irmãos tinham casado e saído de casa, tinha um rapaz dentro de casa, o resto tudo casado. Então, minha mãe precisava trabalhar, e eu tinha um irmão que bebia muito, ele chegava em casa e quebrava a casa toda. Então, minha mãe não ficava com medo dele me matar dentro de casa, e aí, assim, ela ia trabalhar, ou eu ia com ela, ou eu ficava na casa de um primo, na casa de uma tia, e assim, chegava na casa da minha tia colocava pra gente lavar chiqueiro. Então, assim, eu cresci muito revoltada, eu tinha muita raiva de muita coisa. Eu tinha muito ódio de muita coisa. Eu tinha muito ódio porque, assim, eu brigo com minhas irmãs e com a minha mãe. Eu tenho uma irmã mais velha que ela batia na gente, assim, espancava a gente. Eu falo com ela, se antigamente existisse conselho tutelar, YouTube, né? Ela ia ser presa, porque ela tinha sido presa, porque ela espancava a gente. Eu e minha sobrinha, sabe? Assim, ela batia de muito na gente. Eu tinha ódio disso, sabe? E eu era muito. Isso foi trazendo muitos traumas para mim. Eu era aquela menina que eu não abria a geladeira. Eu era aquela menina que, para mandar comer, eu tinha que me mandar, vai lá comer, porque eu não pegava nada. Eu tinha medo de tudo. E a vida inteira, a vida inteira assim, né? Eu sempre tive visão aberta e eu via muitos demônios, eu via muita coisa, eu via uma bruxa muito novinha. Essa bruxa me aparecia muito na minha casa, eu via muito ela, sabe? Era uma velha bruxa. Hoje eu entendo que é um diabo, né? Mas naquela época eu tinha medo. Então, assim, eu vivia com medo do meu irmão me bater, da minha irmã me bater, da minha mãe me bater, sabe? E eu cresci com muitos traumas. E eu desenvolvi uma dislexia logo muito nova. Então, eu não conseguia aprender, eu não conseguia escrever, porque eu tinha tantos traumas assim que eu não conseguia, era um bloqueio. E naquela época não se falava se a criança tem uma dislexia. Não, era retardada, mongoloide, débil mental. Ah, tira essa menina da escola, ela não sabe escrever, ela não sabe ler. Aí tira da escola. Aí uma irmã ganhou neném, pega a Adriana e manda para casa da irmã. Aí lá fica 3 meses. O menino fez 3 meses, devolve para cada mãe. Aí a outra irmã ganhou neném, manda a Adriana para cada irmã. E assim, quantos quinta série eu repetia? Quantas? Quantas? Aí até que não consegue aprender. Aí é mongoloide, é burra. Eu já cansei de falar que essa menina é burra. Essa menina não abre a boca para falar nada. Nossa, essa menina não sabe nem conversar. O que essa menina vai dar? O que essa menina é? Né? Então, assim, eu cresci me achando retardada, mongoloide, burra. Aí eu não vou aprender, eu não consigo aprender. Né? E aquela época, eu fui diagnosticada com dislexia, eu tinha 19 anos. Né? Então, assim, até então, aí tira a Adriana da escola, ela não aprende mesmo. Tira a Adriana da escola, coloca numa escola especial. Só que antigamente escola especial não é escola igual hoje. Né? Os meninos ficam o dia inteiro assistindo televisão, do lado de um tanto de menino com síndrome, que a gente nem sabia o que era, ficava o dia inteiro lá assistindo televisão. E para mim, era terrível ficar ali. Mas para minha mãe era bom, porque eu estava no lugar, tinha o que comer, meu irmão não ia me matar, tá ali, né? E à noite, no meio disso tudo, era uma casa de briga, de confusão. Vi minha mãe, nossa, muitas vezes brigando em portão. E eu morria de vergonha, porque os vizinhos todos, era a casa da confusão, sabe? Era aquela casa assim, minha mãe armava um barraco e brigava com o povo na rua, e era isso. Minha casa era essa casa. Meu irmão chegava de madrugada quebrando a casa toda. E eu morria de vergonha. Quantas vezes? A gente passava a noite inteira escondida na árvore com medo dele matar a gente. E os vizinhos escutando e os vizinhos sabendo. Então, assim, eu sempre fui muito envergonhada. E nisso tudo eu tinha muita revolta, eu tinha muita raiva. E assim,
Eu tinha um primo que abusava de mim, eu tinha um outro primo enfim, eu cresci. Lá em casa não era uma casa que tinha santidade, né? Vi minha mãe com vários namorados e eu vi muita coisa feia, eu vi muita coisa podre, eu vi muita coisa. Eu convivi desde novinha com o lado feio do sexo, o lado pornográfico, o lado. E eu tinha vergonha, e eu tinha traumas, e eu trouxe isso comigo. Né? As pessoas que eram para cuidar de mim, elas abusavam, me batiam muito. As pessoas que eram para cuidar. Quem cuidava da Adriana? Ninguém. Eu tinha na minha identidade marcas de várias pessoas, só que eram marcas ruins. E para gravar, né, assim, na época, hoje eu vejo que o tanto de pastoras que Deus coloca no meu caminho para cuidar, né, o grupo mesmo, eu fiz a conexão com pastoras do Brasil inteiro, e hoje eu entendo o porquê. Mas na época, né, o diabo já sabia, o diabo não sabia disso, mas, né, as armas que ele tinha, eu tinha um pastor dentro de casa, que me batia muito, que me ofendia muito, que jogava palavras de maldição sobre a minha vida. Quem é você? Eu tenho nojo de você, eu tenho vergonha de você, você podia morrer. Eu cresci vendo o pastor como uma pessoa ruim. E isso causou em mim assim, uma insubmissão. Deus precisou me moer muito. Hoje eu amo ser submissa a tudo, mas assim, eu não tinha paternidade em pastores, eu não tinha. Eu lembro que eu tinha 8 anos. Tinha muitos anos que eu tinha esquecido disso. Outro dia eu lembrei disso. Eu falei, Deus, como que apaga da mente, né? Eu tinha 8 anos. Tinha um casal de pastores que eu via muita coisa deles, sabe? Assim, era coisa pornográfica muito feia. Então eu cresci com essa pornografia muito, muito pregnada em mim. E eu tinha medo disso tudo. Na verdade, isso causava pavor e medo. Que, portanto, muitos anos depois, isso refletia no meu casamento. Eu tinha pavor de muita coisa, eu tinha medo de muita coisa, eu era travada em muita coisa por causa disso. E aí, essa foi a minha infância, e com 19 anos, e aí aos 15 anos, minha mãe se converteu, aos 16 anos, minha mãe se converteu, casou de novo, só que aí acabou a briga, acabou as confusões, só que meu padrasto era uma pessoa muito carrasca. E me colocou para fora de casa, porque ele não me aceitava em casa. Hoje, assim, eu chamo ele de pai, amo a vida dele, cuido dele, da minha mãe, mas, assim, no início foi muito difícil. Foi muito difícil. Aí que eu já não tinha mãe. Aí arrumou um padrasto que perdi minha mãe, né? E aí eu casei muito nova, eu tinha 19 anos, e já tinha batizado, já estava começando a conhecer Jesus, né? Estava começando a caminhar, desviei, né? Conheci uma pessoa no mundo, desviei, casei, fiquei 6 meses casada. E aí, meu ex-marido, com 6 meses de casado, colocou uma amiga minha, uma amiga nossa, dentro de casa. Ou fica os três ou você sai. Tentei o suicídio várias vezes, minha mãe não me aceitava em casa porque meu padrasto não aceitava. Imagina, se eu já era terrível, imagina divorciada. E eu tentei voltar para a igreja, mas a religião não me aceitou. Eu batia de frente com a religião. Por quê? Há 22 anos atrás, se hoje já tem preconceito e ainda existe, imagina há 22 anos atrás. Uma menina de 19 anos divorciada. E aí eu escutei tanto, por que você não se suicida? Por que você não morre? Isso é uma vergonha para a família, isso é uma vergonha para a igreja. Quem é você? E um abismo puxa o outro abismo, eu não conseguia voltar para a igreja, porque eu batia de frente com a religião não me abraçava. Pelo contrário. Quem era a Adriana? Sem mãe, sem pai, sem paternidade nenhuma, sem Jesus e agora divorciada. A humilhada, a enxovalhada, a excluída, a rejeitada, a abandonada. Essa palavra abandono, gente, ela é uma
ela é uma palavra que aprisiona as pessoas de uma maneira tão grande que se a gente soubesse o tanto que as pessoas são aprisionadas quando elas são abandonadas. Existem vários abandonos, né? De casamento, de pai, de mãe, são tantos abandonos. E um abismo puxou outro abismo, já que eu vou para o inferno. Eu não estava preocupado com a minha salvação mesmo, porque eu não ia ter. Porque eu ouvi tanto, a divorciada vai para o inferno. Não tem outra vida. Você vai para o inferno. Então, aí aquele Deus que eu conhecia, que era o Deus que salvava, ele já tinha me condenado ao inferno. Então sobrou Deus qual? O Deus que curava. Por que o Deus que curava? Porque quando minha mãe se converteu, né, casou de novo, Deus deu para ela o dom da cura. E eu fazia fila na porta da casa da minha mãe para Deus curar, sabe? Para ela orar. E assim, de fato, assim, eu já vi muitas coisas milagrosas. Pessoas se para amputar a mão e voltar a mão da pessoa, Deus restituir a mão. Meu irmão, eu já vi tantos milagres. Eu queimei uma vez, queimadura de 4º grau, quando eu tinha 15 anos. O médico falou que eu ia ficar aleijada e tal. E com 8 dias eu saí do hospital. Os médicos falaram assim, eu nunca vi uma coisa dessa na vida. Então, assim, eu vi muitos milagres. Então, eu falava assim, ó, o Deus que salva já me mandou para o inferno, o Deus que cura, se eu precisar de cura, ele vai me curar. Tá tudo bom, né? E aí, arrumei um relacionamento. E aí, 1 ano e meio depois, nós estávamos terminados praticamente, eu descobri que eu estava grávida de 3 meses da minha filha. Imagina o currículo. Divorciada, terrível. Agora, mãe solteira. E eu escutei tanto, quem vai querer? Quem vai casar com uma divorciada mãe solteira? E o diabo me escravizou nessa vida terrível durante 6 anos. Quando Gabi fez 6 anos, eu te recebi uma palavra. Minha mãe me ligou no ano novo e falou assim, filha, Deus mandou te falar. Usou um profeta que eu nem conheço, nunca conheci. Falou com minha mãe assim, fala para a filha da senhora, a senhora tem uma filha. Deus manda falar para ela que esse ano ainda, Deus muda a história dela. E aí isso foi em janeiro. Quando foi em abril, dia 4 de abril, eu conheci o Léo por telefone. Apaixonei por ele por telefone, pela voz, ele por mim. 6 meses depois estávamos casados. Ah, mas tudo resolvido. Tudo resolvido. Agora eu era casada, não era mãe solteira e não era divorciada. Uhul! Ah, minha vida estava toda resolvida. Eu chegava na minha família, não chegava mais com a divorciada. Eu era casada. E todos os meus problemas estavam resolvidos. Eu era casada. Pronto. Só que a rejeitada, a abandonada, a falta de paternidade. Pensa numa pessoa soberba e arrogante. Eu era isso tudo. E mais um pouco. E durante 5 anos do meu casamento, eu era terrível, porque eu falava assim, ninguém nunca mais é minha esposa. E eu sempre falava isso com meu marido, se você me abandonar amanhã, faz 5 dias, porque eu não tô nem aí mais. Depois, sabe, eu queria, antes de me ofender, eu vou ofender. Toda pessoa ferida, fere. Toda pessoa magoada, ela magoa. Toda pessoa amargurada, ela é amarga. Eu falo, sabe, que eu falei isso com meu marido outro dia. Eu falei assim, amor, a gente estava conversando uma situação de uma pessoa que perturba todo mundo. Eu falei assim, mas todo perturbado, ele não é perturbado sozinho, ele tem que perturbar todos à sua volta. Eu era aquela pessoa. Eu era a perturbada da casa. Por quê? Eu era perturbada, todo mundo tinha que ser perturbado, porque todo perturbado, ele não tem paz de ver as pessoas em paz. A paz do outro incomoda o perturbado. E durante 5 anos do meu casamento. Aí, sabe aquele casamento assim? Com o propósito do Senhor, Deus me mandou, mas assim, Acabe e Jezabel, era aquilo ali. Era aquilo ali. Eu abandonei o arrogante, a prepotente, a insubmissa. E o meu marido, tudo na paz, o omisso. Uma combinação perfeita. Ele não gostava de tomar conta de nada. Eu adorava porque ele não tomava e eu gostava de tomar. Então, meu filho, tava bom para ele e bom para mim.
nisso. Isso foi 5 anos. Eu estava com meu casamento já destruído. Porque o perturbado, ele não anda sozinho, né? O capeta não anda sozinho, o diabo não anda sozinho. Ele anda, né? E ele, né, sabia que ele sabia que mesmo com esse tumulto todo, se ele tirasse o Léo, ele ia me destruir. Né? Porque quando eu casei, eu parei de tentar o suicídio, que eu tentei várias vezes. Então, assim, ele sabia que o meu alicerce era um casamento. Por quê? Se eu tivesse divorciada, eu ia pro inferno. Eu casada, eu não ia. Então, eu tinha que estar casada. A qualquer preço, a qualquer custo, mas eu tinha que estar casada. E aí, o que o diabo atacava? O meu casamento. E aí foi quando, mesmo já, a gente tinha 5 anos de casa. A minha menina falou, mãe, eu quero batizar para a glória do Senhor. Eu falo que eu era perturbada, gente, mas por dentro. Porque em volta da minha casa, assim, dentro da minha casa, para a glória do Senhor. Pensa numa pessoa que emana paz, é o meu marido. E ele emanava essa paz dentro de casa. Então, assim, não, a Gabriela não cresceu no lar. O lar que eu cresci, a Gabriela não cresceu para a glória do Senhor. Sabe? Ela e o Léo sempre, assim, ela tem, portanto, até hoje, né, os dois, assim, é pai mesmo, ele adotou ela como filha mesmo. Mas quando eu falo a casa perturbada, era eu, Adriana, dentro. Eu era perturbada. Com a casa bonitinha, com a casa arrumadinha, mas a Adriana, morada do Altíssimo, sepulcada, podre por dentro. Eu literalmente era uma mulher podre por dentro. Eu não tinha para falar assim, hoje eu vejo que quando Deus começou a trazer para mim princípios, né? Eu falo, meu Deus, como que eu era uma mulher sem princípios, sem caráter? Tudo para mim era normal, nada para mim era pecado, nada para mim era normal, estava tudo bem. E aí Gabi falou que ia batizar, falou, mãe, vou batizar. E ela batizou. E no dia que ela foi batizar, a quadrangular, hoje ela não é mais a quadrangular, mas ela batizou na quadrangular. A pastora dela, a quadrangular, a mãe, o pai, se quiser pode descer, né? Não vai batizar, mas pode descer. E aí a pastora dela me chamou e falou assim, Dri, eu quero que você desce. Eu falei, eu não vou descer. Por quê? Tinha pouco tempo que o pai dela tinha casado, construído uma família também, e eu não conhecia. Então, eu não podia chegar lá abandonada. Gente, quando eu falo que eu era podre mesmo. Eu não podia chegar lá abandonada. Então, eu fui como se estivesse indo para a festa, né? Nossa, eu não posso chegar lá como abandonada, né? Nossa, eu estou super bem, a bonita, né? A linda, casada, poderosa. Eu tenho uma birra da palavra empoderamento feminino. Porque, assim, eu tenho uma birra do tal da palavra empoderamento. Porque Deus precisou me tirar e me tirar tudo. Para me levar, assim, passar minha cara no pó, assim, ó, para mim poder entender que poder só tem Ele, gente. Quem somos nós para sermos empoderadas? Sabe quando que nós vamos ser empoderadas? Quando nós tivermos o sangue de Cristo sobre a nossa cabeça. O resto não tem poder nenhum, não. E aí eu cheguei lá empoderada, né? E aí eu não queria descer, porque eu tava de escova, né? De vestido, de salto, toda maquiada, a retardada, né? A brega, como se tivesse ido pro casamento da Gabi. E aí desci, nervosa, com raiva, porque eu não queria descer. Desci. Na hora que eu fui descendo, eu falo que quem me conhece, quem caminha comigo, sabe que eu não prego uma placa, porque quem me resgatou do lamaçal de lama foi Jesus. Eu não voltei, eu não conheci Jesus através de uma placa de igreja. Não. A religião que eu tinha conhecido, eu conheci Jesus. Eu conheci Jesus, eu tive um encontro real com Deus. O próprio Jesus entrou ali e ele teve um encontro comigo. Porque ele me abraçava e ele falava comigo. Hoje eu mudo a história da sua vida.
Hoje você sai daqui uma nova mulher. Gente, eu tive um encontro tão lindo com Deus que eu não vi mais. A Gabriela batizou, ela me abraçou e eu pulava e eu gritava dentro daquela piscina, daquele campo, né? Daquele poço que eles têm no altar. Eu pulava, eu queria tanto Jesus, e eu olhava para a pastora Cristina e eu falava com ela assim, eu quero Deus, Ele me chamou de filha, eu quero o Pai, eu quero esse Pai. Eu saí de lá, eu desci, eu sentei no banco, meu marido olhou para mim, o que foi? A perna pulava, eu pulava, meu coração parecia que tinha rasgado, e ele não parava de falar, filha amada, filha amada, filha amada, filha amada, hoje eu te me apresento, eu sou o seu pai, eu sou o pai. E aí eu falava com ele, eu quero meu pai, eu quero o pai. Gente, eu saí daquela igreja. Se vocês me perguntarem que roupa que o pai da Gabriela tava, que a esposa tava, se vocês me perguntar como é que a igreja, que cor que era a igreja, eu não sei te falar. Porque eu saí daquela igreja quase que carregada. Eu saí daquela igreja tão apaixonada, tão loucamente apaixonada por Jesus, que as pessoas falam assim, tem hora que você é meio doida. Eu sou meio doida mesmo. Porque, assim, eu não tive encontro com religião, não, gente. Eu conheço Jesus face a face. Eu converso com meu pai. Meu pai entra no quarto e a gente conversa, a gente dança. E eu oro. E eu sou assim. Eu aprendi a ter livre acesso a Deus. E quando eu encontrei Jesus, ele mudou a história da minha vida. Meu casamento estava destruído. E aí eu falei com meu marido que eu ia viajar, quando eu voltasse, eu ia terminar, que eu ia separar, que eu não queria. Quem disse? E aí ele marcou, uma semana antes disso, uma semana antes disso, eu falei com meu marido assim, eu vou viajar quando eu voltar um mês antes. Eu não quero mais, quando eu chegar a gente separa. Beleza? Beleza. Eu viajei com minha filha, quando eu voltei para ele, já voltei olhando o apartamento que eu queria separar. E ele falou comigo assim, só que Deus já estava preparando, né? A Gabriela já estava no período dela batizar, ela já estava num propósito para mim e para ele, porque ela viu que a gente não estava bem, ela falou assim, mãe, não separa do Léo, não. Eu falei, filha, a gente não tem mais nada junto. Ela falou, mãe, não separa do Léo, não. E ela falou comigo assim, mãe, espera eu batizar. Que Deus já sabia das coisas, né? O Léo perdeu o emprego, ele foi mandado embora. Ele pegou o dinheiro todo da rescisão dele, falou comigo assim, vamos viajar? Falei com ele, pra quê? Falei, vamos viajar. Falei só, tá bom, eu vou viajar, mas quando a gente voltar, a gente separa. Só que nessa viagem, foi uma viagem tão linda, e Deus moveu o céu. É como se eu tivesse conhecido ele naquela época. Nós voltamos dessa viagem tão apaixonados. Foi uma viagem de lua de mel tão maravilhosa que Deus fez uma obra tão grande que Deus começou a me curar de dentro para fora. Deus começou a me curar de dentro para fora. E aí, no outro mês, eu tive esse encontro com Deus. Eu tive um encontro e eu voltei da igreja tão apaixonada. E nesse dia eu falei com meu marido assim, eu quero, no mesmo domingo, eu fui à noite na igreja, uma igreja perto da minha casa. Eu voltei, antes do pastor fazer um apelo, eu já estava lá no altar. E o meu marido se converteu, porque ele não era cristão. Ele só conhecia. E aí ele se converteu, 3 meses depois ele batizou, e foi quando eu tive um encontro com Deus. E Deus colocou as coisas no lugar. Quando eu falo que Deus colocou as coisas no lugar, colocou a Adriana no centro da vontade dele. E aí, mesmo já na igreja, mesmo já diaconisa, mesmo já ministrando, eu ainda não conhecia Deus como Pai. Aí, há 5 anos atrás, eu fui numa conferência, há 6 anos atrás, eu fui numa conferência que teve aqui, conheci o Mevan, conheci o Luiz Hermínio, conheci o pastor Ulisses, e comecei a andar com esse povo. E eu falo que, assim, eles me apresentaram o Deus Pai. O Deus que transforma. Eu falo que existe uma Adriana. E aí eu comecei a aproximar de pessoas que me levavam para perto de Jesus. O Senhor começou a me apresentar as amigas dele, que viraram amigas de Jesus para mim. Sabe? E as pessoas e eu comecei a ver Deus como Pai. Eu comecei a ver o tanto de raiz de amargura, raiz de iniquidade. Eu comecei a ver que eu ainda era muito religiosa. Eu comecei a ver a Adriana que não fazia da obra
uma obra para Deus. Eu vi que eu servia muito a obra, mas era para uma carência de abandono, de rejeição que eu tinha. E aí eu comecei a trabalhar, eu trabalhava para a obra como se estivesse trabalhando para Deus. E aí eu vi o tanto que eu fazia para ser vista, o tanto que eu fazia para ter amigas, o tanto que eu fazia para estar no meio. E foi quando, há 3 anos atrás, Deus falou comigo assim: entrega tudo. Entrega tudo. Deus me pediu tudo. Eu era líder de jovens, eu e meu marido, fazia parte do teatro, fazia parte do diaconato, né? Nossa, porque a próxima ordenação você já vai ser ordenada presbítera, né? Não, porque você vai ser pastora, e porque eu já tinha um chamado. E aí, entrego o diaconato. Nossa, Deus, mas o meu uniforme, gente, entrega tudo. Eu era assim com a líder de mulheres da igreja, tudo que tinha na igreja era eu que fazia, tudo, de tudo. Sabe aquela pessoa que era a primeira a chegar, a última a ir embora? Deus falou, entrega tudo. Deus, mas eu chegava na igreja, eu olhava assim, e para entregar? Eu chorei noites e noites e noites e noites, e Deus falou comigo, eu vou te levar para um lugar que você não precisa de títulos. Eu vou te levar para um lugar que você vai ter misericórdia das pessoas. Vou te levar para um lugar de amor. Eu vou te levar para um lugar e vou colocar uma agulha e linha na sua mão. Você vai ser aquelas que ficam costurando, aquelas que quando chega cheia de lepra, você não vai ter nojo de ir lá e abraçar e ajudar a pessoa, se for preciso você mergulhar juntos. E hoje eu entendo por que Deus fez isso. Quantas pessoas com título, sem autoridade? Quantas pessoas que têm tantos títulos, mas não consegue abraçar, não consegue chorar junto, não consegue comprar a peleja da outra e falar, amiga, eu tô aqui, eu sou sua amiga, vamos chorar junto, vamos chorar junto. É para rir junto, vamos rir junto. Quantas pessoas não conseguem fazer isso? Ah, mas é cheio de título. E quantas pessoas fazem da igreja uma empresa? Sabe? Ah, eu tô fazendo para me subir de cargo. Ah, porque agora eu sou obreira. Ah, agora eu sou diaconisa. Ah, agora eu sou... E aí a gente acha que a gente vai chegar no título de ser subdeus. Porque hoje em dia tem o subdeus, né? Que as pessoas estão querendo ser Deus na vida das pessoas. Tá fazendo... A Bíblia fala, julgar se a gente aprender a julgar a nós mesmos, nós não ia precisarmos ser julgadas. O problema é que a gente só julga o pecado do outro. Aí, Deus falou comigo, eu vou te mostrar, filha, o tanto que você é falsa, tanto que... Eu vou te mostrar essas coisas. O dia que Deus falou comigo, levanta daí, você é pocaiado, levanta daí. Gente, eu aprendi. Você quer renunciar? Você vai ter. Se você não quiser renunciar, você vai ficar nessa aguinha morna, sabe? Porque não existe o profundo de Deus sem renúncia. Não existe o profundo de Deus sem entrega. Não existe o profundo de Deus sem intimidade com Ele. E aí eu vi que, e você já, né, Cláudia, você já viu o devocional que eu falo da figueira seca? Eu era aquela figueira cheia de títulos, cheia de folhas, sem fruto nenhum. Quantas mulheres preocupadas no empoderamento, esquecendo de ser santas, preocupada no empoderamento, esquecendo de dar fruto. Dia que Deus falou comigo, você quer ser igreja de verdade? Sai dessas 4 paredes que você fala que é igreja e vai lavar os pés do sujo. Mas a gente não quer lavar pé do sujo. A gente quer, sabe quem que a gente quer, na verdade, ser amiga? A gente quer ser amiga da famosinha. E sabe o que acontece hoje em dia? Até para as pessoas se apresentarem, elas hoje já virou moda. Ah, eu sou fulana de tal da igreja tal. Se for uma igreja de renome, aleluia, é santa. É mesmo. E quantas vezes Deus coloca perto de pessoas que na hora que você vai ver, você fala assim, uau. Mas não é para você falar mal dela, não é para você julgar ela, é para você amar ela.
Então, hoje, como eu venho desse passado tão, sabe? Hoje, como que o pecado do outro não me incomoda? Outro dia, uma pessoa, pastora, esposa de pastor, sabe? Falou comigo assim, mas você não fica ofendida quando você vê uma pessoa tatuada, quando você vê uma pessoa de barba, quando você vê uma pessoa assim, que não tem cara de pastor pregando, não, porque eu não gosto. Eu fico incomodada. Falei, você fica? Eu fico, me ofende. Eu falei, eu não. Sabe quando que eu fico incomodada? É quando eu, sabe, sei que eu tô sendo fariseu. Quando eu me acho doutor da lei, que chega. Porque é muito fácil, às vezes a gente, às vezes, depois que a gente é casada, né, a gente fala assim, Deus, manda o homossexual, manda a prostituta, manda os viciados. Mas quando ele chega, quem que vai lá abraçar ele? Sangue de Jesus tem poder. Nossa, mas você viu o tamanho daquela saia? E a sua língua? Outro dia uma pessoa falou assim, Dri, mas eu não consigo perdoar. Eu falei, mas por que você não consegue perdoar? O seu pecado é só diferente, tá? A fofoca, a mentira, a lascívia, a pornografia, a falta de santidade. Sem santidade ninguém verá Deus. Mas aí a gente acha, sabe? A gente põe um uniforme, a gente põe uma capa. Tá tudo bem. Aí tá mesmo. Naamã, gente, precisou tirar, ó, tirou as armas, tirar tudo. Enquanto Naamã não tirou, ele não foi limpo da lepra. Foi quando Deus falou comigo há 5 anos atrás. Deus falou comigo, filha. Não, e há 3 anos, fez 3 anos, tá indo por 4 anos, que Deus falou comigo, filha, eu vou te mostrar quem você é. Falei, Deus, mas eu já ministro, já sou bonitinha, eu já faço tanta coisa. Deus falou comigo, você é leprosa. O dia que Deus me chamou de lepra, ela falou, você tem lepra. Você é orgulhosa, você é soberba, você é arrogante. Deus, mas o Senhor já me limpou da minha prostituição, o Senhor já me limpou de tudo. É, o Senhor limpou de tudo. E você continua soberba, arrogante, porque você chegou num nível que... Sabe o que Deus me ensina, Cláudia? De verdade. Se o que Ele me dá não for para me colocar na mesa, para alimentar o outro, não serve de nada. Se a nossa religião, se o Deus que nós estamos carregando não tiver acesso a outra pessoa, minha filha, sai desse lugar porque Deus não tá aí não, sabe? Então, é isso, amiga. Falei demais, dei meu testemunho. E as pessoas falam assim, ai, Idris, tem hora que você é muito dura no falar. Se você soubesse o tanto que Deus é duro no falar comigo, vocês iam ver que eu sou um doce. Ai, Adriana, gente, como Deus é maravilhoso. Adriana, uma coisa que você falou aí, chave, né? Pra gente pontuar, pra gente terminar. Muitas pessoas acham assim, que a partir do momento que nós conhecemos Jesus, aceitamos Jesus, que está tudo resolvido. Né? A palavra diz, eis que tudo se faz novo. E muita gente se engana, acha que naquele momento tudo se faz novo. Né? E na verdade o que se faz novo é o nosso espírito, a nossa conexão com Deus, mas a nossa alma, ela entra ali num processo de regeneração, de transformação. E aí a Adriana pontuou bem isso no testemunho dela, né? Depois de alguns anos que ela conhecia Jesus, ela já tinha cargo, ela já trabalhava, pelo que ela disse aí, ela era uma marca ao quadrado, né? Mas aí Jesus nos chamou para um particular, o Senhor nos chamou para um particular que eu uso muito a analogia, o contexto, né, do casulo. Ele nos leva para um casulo e para nós entrarmos no autoconhecimento. Ele vai começar a mostrar quem nós somos de verdade, começa a retirar, né? Começa a arrancar o orgulho. Uma coisa muito importante que você falou,
quando pessoas sofrem muito traumas, tem muito traumas em relação à rejeição, abandono, tudo isso é porta para muitas coisas, para muitos frutos tóxicos, mas uma coisa que fica ali de forma sutil, escondido, é o orgulho, e você pontuou isso bem, né, no seu testemunho, que ali ainda tinha um orgulho que estava mascarado, né, por uma falsa espiritualidade. Mas aí o Senhor, ele nos leva para o casulo, para esse processo de desconstrução, né, Adriana? Você sabe bem como é isso, de desconstrução, para nos construir de novo. Então, aqui no meu perfil, eu uso muito a analogia da borboleta. E aí, quando muita gente, quando olha para a borboleta, olha para essa analogia, acha assim, não, ela está falando de voar, que quer voar alto. E na live passada eu falei por que eu gosto tanto da borboleta, por que eu uso essa analogia, porque a borboleta é leve. E quando Jesus ele nos leva para essa desconstrução, ele nos tira toda aquela sobrecarga, os traumas, as dificuldades da vida, tudo que o mundo, que a vida, que pessoas fizeram através de feridas, o Senhor ele vai desconstruindo e arrancando e nós vamos ficando leve. Então, quando falo de borboleta, né, nós ficamos mais leves para ser conduzida pelo vento do Espírito, né, Adriana? Que a palavra fala que o Espírito Santo é como um vento. A gente não sabe de onde ele vem nem para onde vai. E só quando nós estamos leves, né, por essa transformação que o Senhor faz na nossa vida, mas para isso nós precisamos de nos submeter e posicionar, que você deixou muito claro quando Jesus falou, quando o Senhor falou para você, entrega, renuncia. Né? As outras meninas também falaram sobre isso, renúncia. Todo o processo de transformação há renúncias, e renúncias doloridas, e uma coisa que a Adriana pontuou, renúncias que muitas vezes nós consideramos lícitas, coisas lícitas, mas eu estou trabalhando para o Senhor, é para Deus. E aí o Senhor nos chama para um particular, né? Calma, Marta, você está muito ansiosa, vamos equilibrar, porque nós também precisamos, né, de ter um pouquinho da Marta. Mas vamos equilibrar isso aí. Agora é o momento de Maria, de estar aos pés. E aí, né, Adriana, esse casulo, ele dói, arranca lasca, mas é para nos tornar leves. O Senhor está nos tornando leve. E hoje, assim, a Adriana falando, quando eu ouço os áudios dela, vocês podem ver aí, né, quando ela fala de Jesus, os olhos brilham, ela mostra essa leveza de alma, de coração, de espírito. Então é isso que o Senhor quer fazer na nossa vida. Nos levar para um processo de autoconhecimento, para nos mostrar quem nós realmente somos. E eu falo, Adriana, que a transformação na nossa vida ela é constante. Nós não estamos aqui para falar que nós estamos prontas, né? E você sabe nós o que somos... Pode falar. Uma coisa assim, que é muito pontual, Cláudia, é porque nós precisamos entender para que o Senhor nos chamou e a estação que nós estamos. Porque às vezes, no fundo, às vezes Deus já nos chamou para aquele tempo, terminou. Só que a gente não quer mudar de estação. A gente está presa num título, num lugar, em alguma coisa. Por quê? Mas o que vão pensar de mim? Nossa, mas eu não sei fazer outra coisa. Nós precisamos entender que o voar tem o tempo. E às vezes, assim, no fundo, nós precisamos entender e ver a origem daquilo ali. Aquela Adriana que trabalhava tanto é porque no fundo ela era carente. E eu não deixava o meu marido fazer papel de marido, porque a vida inteira eu colocava ele no lugar do meu pai. Como eu não tinha pai, e aí nós precisamos entender que, eu não tenho um pai. Você tem um pai, Deus.
Deixa o seu marido ser marido. Sabe a casca que precisava sair de nós? Submissão. No fundo, eu já era muita coisa, eu fazia muita coisa para ter sempre alguém perto de mim. Quando Deus me tirou tudo, e Ele até me tirou até do meu ministério que eu tinha, que eu era amiga de todo mundo, e me leva para o ministério de 3.000 pessoas, onde eu não conhecia ninguém. Deus falou comigo, eu vou te ensinar submissão. E é engraçado, porque hoje eu sou muito mais submissa à minha pastora, os meus pastores, que eu não tenho tanto contato, do que eu era com os meus pastores, que eram grudadinhos, uma igreja pequititinha. Hoje eu sou submissa ao meu marido, coisa que eu não era, porque eu achava que tudo que eu fazia estava aprovado por Deus. A gente precisa entender a aprovação do Senhor até para voar. Tem o tempo do casulo, é o tempo certo. Se você sair do casulo antes da hora, que foi o que eu fiz, você vai sair, só você não vai voar. Porque você não tem asa. Precisa do tempo. Precisa desse trivo do tempo. E outra coisa, sabe quando, assim, um dia eu falei, Deus, quando que eu vou saber se eu tô no caminho certo, se eu tô voando? O dia que Deus falou comigo assim, o dia que você aprender a ser humilde. Outro dia uma pessoa chegou pra mim e falou assim, ai, Dri, eu falei, não, para, que eu não sou nada disso aí, ó. Não sou nada disso. Isso não. É só Deus e misericórdia. Eu falei com ela assim, você tá achando? Essa madrugada eu levantei pro quarto e chorei a noite inteira. Um trem feio que eu tinha feito. Nossa, eu fico, meu Deus do céu, como que eu sou feia? Não tem nada de bonito. Não é bonito, não é lindo. Lindo é a presença de Deus. Lindo é quem eu apresento. E aí, o que acontece? Eu trazia muitas pessoas para mim. Hoje eu aprendi a gerar as pessoas no espírito. Você veio, aqui ó, olha pro alto. Você tá vendo alguma coisa boa? Vem de lá. Então você quer? Olha para lá. Porque se eu cair, eu caio sozinha. Hoje em dia eu vejo as pessoas trazendo aquele tanto de gente, é quando cai, caiu. Claro, mas a pedra era ela. A sua rocha era ela. A Bíblia fala quem que é a nossa rocha? Inabalável. Jesus. Hoje eu não ponho a minha fé, hoje eu não ponho meu coração. Amanhã, se você parar de olhar na minha cara, eu continuo sendo a mesma Adriana, porque Deus continua sendo Deus sobre a minha vida. Hoje eu tirei a minha base da religião e coloquei ela em Cristo. Eu vejo muitas mulheres fracas por causa disso. Não aprendeu a comer comida sólida. Jesus. Pão da vida. Aquele que come nunca mais vai ter fome nem sede dele. Tudo vem dele. Nós precisamos entender a intenção do nosso coração. É isso, amiga, que eu precisava falar. Continua. Pra gente terminar, senão a gente não termina, não. É isso aí, Dri. Você falou aí, né? Da intenção do nosso coração. E é algo que a oração de Davi é algo que eu sempre, em tudo que eu vou fazer, todo projeto, em todas as áreas da minha vida, eu sempre faço essa oração. Senhor, expõe meu coração, vê se há em mim, vê aqui o que tá, como você diz a palavra e usou a palavra, né? Achei engraçado, o que tem de feio aqui ainda. Expõe diante de mim e me mostra, me leva para esse autoconhecimento de mim mesma. E o Senhor pode fazer melhor do que ninguém. E a palavra nos confronta para isso, né, Dri? E aí, muitas vezes, né, Dri, quando o Senhor nos leva nesse processo de autoconhecimento, nós nos envergonhamos. Porque, como você disse, o que há de bom dentro de nós, o que há de bom que as pessoas conseguem ver de bom em nós, é Jesus, é a presença dele, por isso nós temos que estar sempre apontando para ele. E essa é a humildade de se parecer com Jesus, que ele quer nos levar a cada dia nesse processo de transformação. E como a Adri disse aí, os maiores desafios de uma transformação, de cada fase, de cada estação, porque a Adri disse, a nossa transformação ela tem fases, ela tem estações. E cada uma delas, os desafios são principalmente as renúncias.
O Senhor vai nos mostrando quem nós somos de verdade e vai pedindo renúncias. Mas cabe a nós nos submeter e nos posicionar. Porque se a Adriana não tivesse se submetido e se posicionado, né, ela não estaria aqui hoje contando o testemunho dela, tudo que ela já conquistou, que ela venceu, que ela superou e está superando e vencendo, porque a nossa luta, né, Adriana, é diária. É diária até Jesus voltar, nós estaremos nesse processo de transformação e regeneração da nossa alma. Amém. Dri, foi maravilhoso. Deus abençoe, foi edificante, como as outras lives que nós fizemos aqui com as meninas, e eu fico assim, impactada como histórias tão diferentes e sempre tem os mesmos pontos chaves, né? Como você falou, e sempre tem as renúncias, os desafios da renúncia, algo que você pontuou também, que as meninas pontuaram, de andar com pessoas que estão no mesmo propósito, que vão te ajudar, que estão alinhadas ao Senhor. Isso também é algo chave, pontual, que nas lives as meninas sempre falam, e você também pontuou, né? Quando você começou a andar com pessoas que estavam alinhadas ao que Deus queria fazer na sua vida, né? E você começou a se submeter, Deus começou a transformar e vir para fora a sua real identidade, a verdadeira Adriana, né? Em todos os sentidos, no sentido negativo, que Deus, né? O Espírito Santo esfrega na nossa cara. Essa é você, né? Esse orgulho aqui, essas coisas feinhas, usando a sua própria fala aí, essas coisas feinhas aqui, é o que está aí dentro. Mas eu quero te mostrar quem é você de verdade, a sua essência de filha. Isso você só vai conhecer em mim, através de mim. Isso é o que tem de maravilhoso nesse processo de transformação, que é com Jesus. Eu sempre falo, não há transformação genuína se não for através de Jesus. Nós precisamos sim, hoje, graças a Deus, a igreja em si está muito aberta para a questão da terapia, que muitas vezes nós vamos precisar de um profissional para nos ajudar, mas se sem Jesus não há transformação genuína, ela é passageira, se não tiver Jesus e a palavra do Senhor. Então é isso, meninas, muito obrigada a vocês que ficaram aí até o final aí com a gente. E tenho certeza que essa live te edificou como me edificou. Então, depois, encaminha, compartilha essa live com uma amiga que você lembrou. Sempre tem, né? Quando a gente está assistindo alguma live, nossa, fulana podia estar assistindo, podia estar vendo esse testemunho. Como eu fiz, né? Eu falei para você que eu estava com uma cliente, fazendo um processo, né? Com a cliente, e ela passando algo parecido. Eu falei, gente, esse vídeo aqui da Adriana sobre casamento vai edificar fulana. E peguei o vídeo lá no grupo, encaminhei para ela, e ela fez a viagem, que ela estava quase desistindo, e hoje ela está aí, né? Firme e forte com o marido. Então, olha a importância de nós compartilharmos o testemunho de outra pessoa e também o nosso testemunho. Porque nós só precisamos nos posicionar, que Deus vai fazer a nossa voz, a nossa vida ecoar aonde lhe apraz, aonde tem uma pessoa que precisa de ouvir, porque nós só somos um lindo, né, Cláudia? Isso é muito lindo. Nossa, na hora que você me contou essa mensagem, assim, eu fiquei muito feliz, assim, por ela, né? E é isso, às vezes a gente fica tanto, Cláudia, esperando, eu vejo tanta mulher, sabe? Esperando um altar, esperando um microfone. Gente, tem tanta gente passando necessidade, tem tanta gente. Às vezes você não consegue tirar um tempo, você não consegue tirar 10 minutos do seu dia para mandar uma mensagem para alguém. Você não consegue parar 10 minutos para ir lá e falar de Deus para alguém. Mas você quer um altar, você quer um microfone, você quer muitas coisas, né? Igual, e eu falo, eu já falei isso lá no grupo, né? Igual 100 mulheres, né? E assim, e as cartas que Deus mandou, Deus está fazendo algo tão lindo ali e começou de um trem tão
tão desprendido, um grupo de WhatsApp. Gente, quando que eu ia imaginar que através daquele grupo eu ia lá para Papai, conhecer a Santa Catarina, conhecer as meninas, ir lá para Itajaí. Gente, aquela viagem que, assim, aquilo para mim foi sobrenatural. Aí as pessoas falam assim, nossa, mas isso é tão pouco para muita gente, mas para mim foi tanto que eu nunca tinha feito. E é só Deus que dá uns presentes desses. E eu falo que vocês, gente, são presente de Deus na minha vida. Né, igual a Fê, a nossa pastora Adriana vai falar agora, eu morro de rir de vocês, né? Porque assim, eu alimento tanto, gente, eu alimento tanto. Eu posso te falar uma coisa? Pensa numa renúncia, foi aquele grupo. Porque eu, Adriana, tô me confessando, eu já confessei isso, mas confesso de novo, detestava grupo. Detestava grupo de WhatsApp, não tinha tempo, não tenho. Eu falava assim, esse povo fala demais. Deus falou comigo assim, mas você vai tomar conta. Eu falei, Deus, por outra pessoa, não, mas você vai tomar conta. E hoje, gente, eu amo tanto vocês, que quando você some, eu chamo, né? Cadê vocês? Vocês estão sumidas. Por quê? Nós viramos uma grande família, e é verdade, sabe? E a renúncia, se você for olhar, a gente não consegue. Mas é engraçado que hoje é tão leve fazer isso com vocês, é tão leve fazer isso para vocês, é tão leve, você sabe por quê? Ai, Ana, eu amo você também. É porque eu aprendi a fazer dentro da minha casa, gente. Às vezes as pessoas ficam assim, nossa, mas você tá fazendo isso lá dentro? Tô. Porque eu lavo minha casa, eu limpo a janela. Você viu o devocional das cortinas, né? Aquele devocional me espremeu e me moeu por dentro. Quando eu acabei de fazer, eu chorava, mas eu chorava, eu falei, gente, da minha casa, tudo sai através passando uma roupa, lavando uma roupa, arrumando uma casa. Sabe o que que eu tenho pedido? E para as pessoas que eu tenho, né, a gente está junto, tenho pedido a Deus para trazer de volta o amor pelo lar das mulheres. A maioria das mulheres, Cláudia, perdeu o amor para o lar. É doído, é penoso você fazer uma comida, é penoso você arrumar uma casa. O empoderamento trouxe isso para as mulheres. Às vezes Deus te dá a oportunidade de você ficar em casa, mas Adriana, eu não consigo. Eu conheço tantas pessoas com a casa destruída, sabe, com os filhos destruídos, mas nunca reconheceram. Não, se eu tivesse parado tudo, talvez a minha casa estava de pé. E eu agradeço tanto a Deus que quando a minha casa estava para cair, eu ganhava super bem, Cláudia. Eu ganhava muito mais que meu marido. O dia que Deus falou comigo, eu vou te colocar dentro de casa para você aprender a ser submissa. Gente, eu chorei tanto. Para mim foi a morte ter ficado dentro de casa. Como que eu amo ficar dentro da minha casa? Agora Deus tá me colocando para voar um tiquinho, né? Igual outro dia eu fui lá para Santa Catarina, eu chorei. Ai, meu Deus, eu vou dar conta. Será que eu vou mesmo? Será que eu mesmo? De tanto que eu amo a minha casa, né? Mas tem as fases também, né? Como se diz. Já ficou de tempo demais no casulo, vai voar. Mas tem as fases também, né? Que é uma outra renúncia também. Né? Que é uma renúncia. Amém, Pri, aí amiga. quando você falou da casa aí, eu fiquei muito emocionada, porque a primeira live que eu fiz dessa série foi com uma amiga também, que ela tá aí, a Nayane, e falou sobre isso, né? E o processo devolveu isso para ela, né? De amar estar em casa, de amar fazer as coisas ordinárias, porque às vezes nós olhamos para o extraordinário e nós esquecemos do ordinário, e nesse processo de transformação o Senhor volta novamente o nosso olhar para aquilo que é importante, para aquilo que aos nossos olhos é ordinário, mas para Ele é um altar. Enquanto você estava falando, eu estava me lembrando que eu também passei por um processo e que hoje, Dri, eu sou apaixonada em estar na minha casa, em montar uma mesa para minha família. E hoje ainda eu estava tirando a mesa do almoço e limpando aqui a mesa onde eu estou. E eu estava agradecendo tanto a Deus. Falei, Senhor, obrigada por esse momento, por eu ter uma mesa, por eu ter uma família. E às vezes nós olhamos, né? Eu não vou montar a mesa para minha família porque
é muita louça, vai juntar muita louça. E hoje, depois desse processo de desconstrução que Deus também fez na minha vida, eu olho para as louças, né, como com um olhar diferente. Hoje tá essa bagunça aí porque eu tenho uma família, né? Então, com prazer, Deus redireciona o nosso olhar para as pequenas coisas. E mesmo quando Ele nos dá asa, né, como você falou aí, para voar, e Ele nos conduz para voos para onde Ele quer, o nosso olhar não sai mais daquilo que é. Aos olhares das outras pessoas é ordinário, mas a nossa paixão está ali, né, no nosso lar, na nossa família. Nós voamos, mas nós estamos respaldadas por essa essência que Deus quer nos devolver como mulheres novamente e tirar essa ideologia, né, essa ideologia humanista que tem acabado com as mulheres, né? Esse empoderamento que eu posso, eu sou, eu faço, mas esquecendo do quê? Do principal propósito, que é o lar, a família, o estar com ele, estar aos pés dele. E isso é maravilhoso. Todas as vezes que eu trago alguém que fala sobre isso, né? Da paixão, do amor pelo lar, pela família, pelo simples, pelo ordinário, eu fico emocionada. Porque Deus também tem feito isso comigo, e foi através do processo de desconstrução, que é doído, gente, é doído, mas vale muito a pena. Vale muito a pena, porque é maravilhoso nós vivermos isso em Deus. Amém? E vamos terminar, né, Adri? Tá tão bom que se a gente... Bem, é verdade, Cláudia. Já teve vezes, assim, de me perguntar, nossa, mas você poderia ter um carro? Eu preferi ficar com um carro só. Às vezes, assim, meu marido chegava final de ano, tinha férias, 13º, ele virava e falava assim, às vezes vamos trocar de carro, pegar um carro zero, um carro... Não, eu vou pegar o dinheiro e vou viajar com a minha família. Eu, Léo e Gabi. Sabe? Mas você tá gastando um dinheiro numa viagem bacana. Eu prefiro ficar com um carro só. Mas assim, eu sempre priorizei, sabe? E eu vejo que falta priorizar. E é verdade, essa semana mesmo eu queria ir para um congresso, e mês que vem agora tem um congresso que eu queria muito ir lá em Santa Catarina, e aí bateu com as férias do meu marido, ou eu vou para o congresso ou eu viajo com ele. Tá, eu não vou para o congresso, nós vamos viajar junto. Eu vou ver online, e tudo que Deus derramar lá na minha porção, Ele vai me dar, por quê? Prioridade. E, infelizmente, né? Mas, meninas, muito obrigada, tá? Vocês estão aí, vão dando um tchauzinho, Deus abençoe vocês. Posso fazer uma oração pequenininha, amiga, para entregar a nossa live? Com certeza, com certeza. Deus, eu quero pedir ao Senhor, ó Pai, eu quero agradecer ao Senhor por essa oportunidade, quero agradecer ao Senhor pelo coração disponível da Cláudia. Deus, eu quero agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito no nosso meio. Deus, porque não é porque nós somos boas, é porque tudo vem do Senhor e nós só devolvemos uma pequena parte do que o Senhor nos dá. Deus, o Senhor possa nos alinhar com os propósitos do céu, que o Senhor possa nos alinhar, ó Pai, de fato, de verdade, com a vontade do seu coração, que nós venhamos ser mulheres corajosas, que nós venhamos ter coragem de falar, Deus, o que eu estou fazendo que está me impedindo de viver a tua vontade? Deus, até onde eu não conseguia ir? Deus, que o Senhor venha nos dar, ó Pai, discernimento, que o Senhor venha nos dar força, ó Pai, para conseguirmos vencer, ó Pai, as fases difíceis das nossas vidas. Deus, que o Senhor venha nos batizar com batismo de graça, de conhecimento, mas de quem o Senhor é. Não é só o conhecimento da palavra, mas o conhecimento do amor do Senhor. Que o Senhor venha nos batizar, Espírito Santo, com o amor libertador do Senhor. Que o Senhor venha nos fazer entender, ó Pai, que não é essa fase difícil que fala quem nós somos, não é o nosso passado difícil, Pai. Não é quem as pessoas falam do nosso passado que vão falar quem nós somos hoje, Pai, porque nós somos nova criatura. O Senhor nos elegeu no Senhor antes mesmo de nós existirmos. O Senhor já tinha escrito a nossa história, o Senhor já tinha nos
criado. E o Senhor nos criou para a sua adoração, Deus. Que nós venhamos parar, ó Pai, de colocar a nossa força, a nossa vontade, Pai, no que o outro é, no que o outro está pensando. Mas que nós venhamos entender, ó Pai, quem nós somos no Senhor. E nós somos mais do que vencedoras, porque o Senhor já venceu as nossas lutas por nós na cruz, Pai. Que nós venhamos ter coragem de falar, Deus, o que eu preciso renunciar hoje para viver amanhã o que o Senhor já separou para nós. Em nome de Jesus, ó Pai, eu venho pedir ao Senhor, eu abençoo todas, ó Pai, com essa palavra e peço ao Senhor que o Senhor venha me abençoar, ó Pai, com essa palavra em nome de Jesus. Amém. Amém. Cláudia, Amém. Muito obrigada um prazer, por querida. aceitar o Deus te convite, viu? abençoe, viu? Obrigada, viu? Obrigada, Meninas, menina. beijo. Tchau, beijo.